Olá, está começando mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo no estúdio está a professora Vanice Lírio do Vale. Ela é doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, tem pós-doutorado em Administração Pública e vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vinda, professora Vanice. Muito obrigada. Obrigada pela chance de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Vamos começar falando um pouquinho sobre a escolha do direito. Essa escolha parece que já veio com a senhora antes mesmo de escolher de fato, né? Já trabalhava com direito. Eu comecei os primeiros contatos com o direito, até sem saber que era direito, né? Com os conflitos da vida, pelas mãos do meu pai. Meu pai era um advogado entusiasta, é um advogado entusiasta, e tinha o hábito de me mostrar os processos e narrá-los como se fosse um conflito entre pessoas, como se fosse uma história de um conflito. E me perguntar como é que eu solucionaria, assim, com o bom senso, né, com o pensamento do homem comum. E depois ele me mostrava a lei que fosse aplicável, o Código Civil, para ver se a solução que o meu bom senso tinha apontado fazia sentido, né? E aí acho que dessa maneira ele me conquistou para o direito. Eu nunca tive dúvida, eu sempre quis ser advogada. E ao longo dos 5 anos na faculdade isso só se confirmou. Podemos dizer que foi uma escolha natural, então. Acho que foi um desdobramento natural aí desse mentoring que o meu pai fez. A senhora também é procuradora do município do Rio de Janeiro. Essa escolha também foi natural ou não? Foi acontecendo com o tempo? Quando eu me formei, na minha geração, uma ideia, um projeto de vida sempre possível para quem se formava em Direito era o concurso público. Então, eu queria fazer concurso público. E comecei. E, à época, a Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro estava recém-instituída. Até então, até 1987, quem representava o município do Rio de Janeiro era a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E havia, claro, conflitos de interesse, até por conta da fusão ainda e tal. Então, logo depois que eu me formei, a Procuradoria do município estava recém-instituída e ela era um projeto que tinha um certo charme, porque os conflitos sobre os quais a gente atua estão na cidade onde eu moro, né? Então, assim, eu que trabalho na área de urbanismo, posso passar pela cidade e ver, por exemplo, um prédio que tem interesse histórico, há uma demanda judicial em torno daquele prédio. Até eu brinco com meu marido e digo, aquele prédio é meu cliente, porque a gente está discutindo a preservação daquele prédio. Então, foi assim que a Procuradoria do município entrou na minha vida. A senhora fala sempre da Procuradoria com um brilho nos olhos. Podemos dizer que se apaixonou com o tempo? A Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro é meu projeto de vida profissional, né? Já tenho 29 anos de PGM, como a gente fala. Já funcionei em várias áreas e a minha cidade, com perdão a todas as outras, minha cidade é um encanto, mas é um encanto cheio de desafios, né? E ter a oportunidade de participar nesses desafios com um pouquinho de engenharia criativa e tal, para mim é um privilégio. Eu tenho muito orgulho de ser fundadora da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Falou aí em criatividade. Me contou também que no direito administrativo é preciso sempre a criatividade, não é mesmo? Eu costumo dizer aos amigos e aos alunos que a primeira porta onde o problema bate é a porta da administração pública. Alguém quer desenvolver uma atividade que era atípica, um exemplo muito da hora é, com o progresso aí dos aplicativos, o serviço do Uber se tornou possível. Isso há 5 anos atrás não seria possível, né? E isto é totalmente fora do que a gente podia conceber. Isso é serviço público? Não é serviço público? Como é que é isso? Onde isso foi bater primeiro? Na porta da administração pública, que tem que dar uma resposta. A lógica da administração é diferente da lógica do legislativo. O legislativo pode dizer, preciso de tempo para amadurecer isso. Até o judiciário pode dizer, voto vista, preciso de tempo para meditar e aprofundar. A administração não pode, porque o problema está rolando, a situação está acontecendo, o município precisa fazer, né? Então, isso exige uma certa criatividade da administração, o que eu acho que é um charme muito grande do direito administrativo, que às vezes você inventar uma coisa que não está na lei, mas que é necessária para dar resposta a uma necessidade que está aí, né? Nós nunca fizemos Olimpíada na vida,
né? Como é que você monta uma estrutura dessa para receber pessoas e tudo mais, né? Isso bateu na administração pública. Quem resolveu foi a administração pública. Então, eu acho que essa é uma oportunidade profissional interessante que o direito administrativo oferece, essa criação. Podemos falar que é uma área dinâmica e em constante mudança? Eu mencionava aqui na preparação para a nossa conversa, né? A administração é a ciência da dinâmica, não só a administração pública, a administração das coisas, né? Fico imaginando gerir a Apple ou não, uma grande companhia dessa. É a dinâmica toda hora, mudou as condições de mercado, mudou a economia, mudou a demanda e tal. A administração pública também, né? Olha, agora tem outra prioridade, surgiu um problema aí de febre amarela, surgiu essa outra circunstância. Então, a administração é a ciência da dinâmica. E há um lado curioso que já o direito é a ciência da estática, né? Coisa julgada, segurança jurídica, estabilidade das relações. Aí, muitas vezes, o direito se aproxima e diz, não, vamos construir um modelo. E esse modelo vai valer, se não para sempre, por muito tempo. A administração não tem essa pretensão. A administração sabe, eu vou fazer um modelo para agora e vamos ver daqui a um pouquinho se isso ainda serve, se muda, se foi bom, se não foi. E o direito administrativo está nessa fronteira, né? Ele tem um pouco dessa estabilidade do direito, mas ele reconhece e recebe essa dinâmica da administração. Então é um desafio muito bacana, muito provocador. Agora há pouco contou para a gente que sempre um problema bate primeiro na porta da administração pública. E os alunos têm essa percepção? Eles veem o direito administrativo como ele realmente é? Eu acho que há alguns elementos que dificultam o primeiro contato com o direito administrativo. Um primeiro elemento eu diria, quase que a linguagem. Quer dizer, tem coisas dos outros ramos do direito que são do dia a dia da pessoa comum. Todo mundo sabe o que é um contrato. Se pegar a pessoa mais modesta, ela sabe o que é um contrato, o que é uma locação. Ela sabe que tem um código do consumidor, porque se ela comprar uma roupa na TV e a TV tiver com defeito, ela sabe que ela pode devolver. Então, isso é do dia a dia das pessoas. Agora, nem todo mundo sabe o que é uma autarquia. Nem todo mundo sabe o que é uma parceria público-privada. Nem todo mundo sabe o que é uma operação urbana consorciada. Então, é uma área do direito a que você chega sem ter essa experiência do homem comum, né? Então, isso às vezes gera assim, um primeiro afastamento. E muitas vezes o aluno não percebe que ele se relaciona com o direito administrativo todo dia. Eu brinco com os meus alunos quando abro o semestre, digo, olha, você hoje já travou pelo menos umas 3 relações com o direito administrativo. Se você veio para a faculdade de metrô, de táxi ou de ônibus, você usou uma concessionária de serviço público, isso é uma relação de direito administrativo. Quando você sobe no elevador da faculdade, o elevador é supervisionado por uma autarquia, isso é uma relação de direito administrativo. As universidades são acreditadas pela administração pública para dar o título e tal. Isso é uma relação de direito administrativo, né? E isso nem sempre é muito perceptível para o aluno. Então, acho que o grande desafio do professor de direito administrativo é permitir o aluno ver isso, né? Eu às vezes, na aula, levo o jornal para mostrar aos alunos. Aí diz lá, as concessionárias estão pensando em reutilizar componentes de trem, não sei o quê. Isso é uma relação de direito administrativo. Concessionária é uma relação de direito administrativo. Para eles terem essa percepção. Acho que esse é um desafio do professor. Direito administrativo, então, é uma área que a gente lida com ela todos os dias, não é não, professor? Com certeza. Falta perceber isso. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso papo, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você de casa, não saia daí. Estamos de volta com Saber Direito Debate e hoje conversando com a doutora em Direito, Vanice Lírio do Vale. Professora, antes de sairmos para o primeiro intervalo, nós falávamos da constância que é lidarmos com o direito administrativo. Mas essa área nem sempre foi a área da senhora, não é mesmo? Não podemos falar que não foi a área. A senhora estudou um pouquinho direitos humanos. Tem uma relação aí que às vezes as pessoas não percebem, né? Entre direitos humanos e direito administrativo.
Veja, desde a Constituição de 88, o texto da Constituição de 88 trouxe um vastíssimo sistema de proteção de direitos humanos, que uma vez incorporados à Constituição passam a ser chamados tecnicamente direitos fundamentais. Então, a administração pública, há um autor muito conhecido, que é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, diz que ela está finalisticamente orientada, ela está orientada como finalidade a realizar os direitos fundamentais. Então, não dá para estudar direito administrativo sem se aproximar de direitos fundamentais, de direitos humanos. Na Procuradoria, na minha atuação, eu hoje funciono na Procuradoria de Urbanismo, a gente lida, por exemplo, com a proteção ao meio ambiente natural e artificial, que são direitos humanos, direitos fundamentais, e eu, mais especificamente, lido com o tema dos conflitos relacionados ao direito à moradia, né? Então, assim, há uma inter-relação que nem sempre as pessoas percebem, porque, na verdade, a Constituição enunciou esses direitos, mas como é que você realiza isso? Quer dizer, o que significa o artigo 6º dizer que existe um direito fundamental à moradia? Isso significa que tipo de programa a ser desenvolvido pela administração pública? Quem é o destinatário desse direito? Como é que a gente efetiva? Tudo isso são desafios respondidos nas políticas públicas que são matéria de interesse do direito administrativo. Então, há uma proximidade muito grande entre as duas coisas. E esse estudo a senhora fez na Harvard Law School como pesquisadora visitante. Como foi a experiência de ver lá, de perto, como é aplicado os direitos humanos e pode trazer aqui para o Brasil, não? Isso é uma experiência curiosa, né? Primeiro, estar na Harvard Law School é o sonho de consumo de qualquer pessoa na área do direito, né? E para mim era muito legal, porque todos os autores em quem eu estudo dão aula em Harvard. Então, assim, é uma emoção. E particularmente interessante, uma pessoa já com o tempo de vida profissional que eu tenho, mas ficar assim, ai, olha lá, o que é Sunstein, olha lá, né? E isso foi uma coisa muito bacana, assim, essa tietagem que a gente sempre faz. Eles têm uma quantidade de fontes absurda, né? Havia um projeto que é muito pessoal meu, que eu brinco com as pessoas dizendo que é tirar o manto de invisibilidade da produção brasileira, porque como a gente insiste em escrever em português, né? E além de nós, só os portugueses falam português, toda a nossa produção e a nossa experiência, que é riquíssima nessa matéria de direitos humanos e tal, passa desapercebida mundo afora. Então, lá nos Estados Unidos, em Harvard, por exemplo, o pessoal conhecia a experiência da Índia, porque as decisões são em inglês, da África do Sul, porque as decisões são em inglês, da Coreia, porque as decisões são em inglês, da Colômbia, porque são em espanhol, mas do Brasil ninguém sabia nada. Então, foi uma experiência interessante para mim poder dar conta um pouco de como é que é o nosso método. De outro lado, para eles, a questão de direitos humanos, de direitos fundamentais, não é uma questão constitucional, porque o texto da Constituição americana não tem isso, e eles acreditam que isso deve ser objeto do desenvolvimento legislativo ordinário. Então, para eles, foi um aprendizado entender como é que um sistema que lida com a ideia de eficácia imediata dos direitos fundamentais, como é o caso do nosso, por causa do artigo 5º, parágrafo 1º, como é que um sistema desse funciona. Então, algumas coisas para eles assustavam um pouco, eles achavam um pouco preocupantes, né? Mas para mim foi muito interessante aprender com eles sobre a experiência de construção do tipo de resposta jurisdicional que a gente pode oferecer, né? Então, acho que, ao fim e ao cabo, foi uma experiência de ganha-ganha, foi muito, muito importante para o desenvolvimento aí dos meus estudos. E também muito importante para incentivar os alunos, né? Me contou que incentiva até os alunos a escreverem em inglês. Isso é alguma coisa que eu tenho falado com os meus alunos muito, né? E aí toda vez que eu digo, eles me olham assim com um ar cético, com uma cara assim de, escrever em português já é difícil, imagina escrever em inglês. Mas acho que isso é um nicho de oportunidade, porque como há muito pouca produção, existe muita curiosidade. Então, um texto que apresente o nosso sistema, nem precisa ser uma coisa com uma ideia fulgurante, mas, olha, no sistema brasileiro, jurisdição constitucional é assim, porque o nosso modelo é atípico.
Um texto desse tipo já tem enorme curiosidade, interesse. E você ter a chance de participar, por exemplo, de um seminário internacional, aí vai ter um cara do Paquistão, uma pessoa da Coreia, uma pessoa do Burundi, né? Só a chance de você ouvir essas experiências, isso para você como aluno, seja em que nível for, cara, você cresce 20 pontos. Então, eu acho que é um investimento que a gente deve fazer. E a gente tem que entender, no direito a gente ainda está muito preso àquela coisa clássica. Vai lá na faculdade, assiste a aula de direito civil, processo civil, direito penal, processo penal. Nenhuma profissão mais está funcionando assim. Todo mundo está olhando para o que está acontecendo no resto do mundo. E a gente precisa ousar um pouquinho. Ah, mas eu não vou falar um inglês perfeito. Tá bom, o cara do Cazaquistão também não fala. Muitos não falarão. Isso não pode ser um impedimento para você. Você tem que ter um pouquinho dessa ousadia. Isso é a minha mensagem para os alunos. E algum aluno já aceitou o desafio, não? Eu tenho uma ex-aluna de mestrado que está assim um pouco seduzida. Eu estou firme no processo de sedução. Às vezes a gente demora no processo de sedução, mas eu acredito. Professora, daqui a pouquinho a gente continua nosso papo. A senhora vai trazer algumas dicas de livros para os alunos, porque o Saber Direito Debate vai para mais um intervalo. E no próximo bloco a gente volta e dá uma olhada nos livros que a professora Vanice trouxe para a gente. É daqui a pouquinho. Estamos de volta e nesse último bloco do programa a gente fala sobre livros e autores. Professora Vanice, a primeira dica que a senhora trouxe para a gente me contou que é um livro para o aluno se apaixonar pelo direito administrativo, é isso mesmo? Acho que é isso. Eu trouxe assim uma variedade de possibilidades. Esse livro, Direito Administrativo para Céticos, até já há uma edição posterior a essa, do professor Carlos Ari Sandfeld, que é um administrativista com a cabeça moderna, um autor de enorme talento. Mas esse livro tem uma característica muito interessante, que é ele está dialogando justamente com aquele que não é iniciado em direito administrativo. E o Carlos Ari tem uma linguagem coloquial, encantadora, que atrai o leitor. Então, ele vai falar um pouco assim sobre a lógica do administrativista, a cabeça do administrativista, o que o administrativista busca, né? Então, é um livro para apresentar um pouco quais são os desafios de lidar com essa ciência. A preocupação dele não é, até em um dos primeiros textos ele diz isso, olha, não é te ensinar os conceitos, isso você vai procurar nos manuais e estará muitíssimo bem atendido. A preocupação aqui é você entender qual é a racionalidade dessa ciência, o que ela se propõe fazer, o que ela está querendo gerar como resultado. E eu acho que isso sempre é importante para o aluno, porque às vezes o aluno, especialmente o aluno de graduação, ele vai para a aula muito preocupado de aprender o conceito. Aí, quando o professor diz o conceito, ele fica todo agitado, anota tudo e tal, porque aquilo é que ele acha que é importante. Mas nem sempre é o conceito que é mais importante. A racionalidade da ciência, ou o que você quis quando você criou uma figura de parceria público-privada, é muito mais importante que a literalidade do conceito. Então, eu acho que o investimento que o Carlos Ari faz muito em vários dos textos aí desse livro é este, né? Então, olha, entenda que essa ciência tem uma proposta, ela tem um lugar onde ela quer chegar. Então, acho que isso é uma leitura importante para o aluno que começa a se aproximar do direito administrativo. Dei uma olhada aqui de 7 capítulos que o livro tem, 6, os nomes dos capítulos são com um ponto de interrogação, são realmente para tirar dúvidas dos alunos sobre o direito administrativo. Assim, acho que em vários momentos também ele se pergunta, né? Então, será que o direito administrativo é isto mesmo? Será que é isso que a gente deve esperar? Então, é um livro provocador, como, aliás, o são normalmente as considerações do Carlos Ari. Então, é uma recomendação que eu fiz para minha filha, que é advogada jovem e tal, e que eu faço para todos os alunos. Acho que vale a pena. A segunda dica, 4 paradigmas do direito administrativo pós-moderno. Me contou o que são as características do direito administrativo nesta obra. Aí, agora eu vou juntar os dois autores, né? Esse 4 paradigmas é de autoria de um dileto amigo, um ícone do direito administrativo brasileiro, que é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é um homem com 83, 84 anos, mas que é tão progressista, tão cabeça aberta, tão moderno quanto o Carlos Ari, né? E o Diogo explora nesse livro
pilares do direito administrativo, né, os pontos em que o direito administrativo pós-moderno do século XXI está se apoiando. Porque no passado, o aluno estuda isso na graduação, na década de 70, o direito administrativo, o pilar do direito administrativo era a legalidade estrita, né? Aí se dizia, a administração não tem vontade, a administração só pode fazer o que está na lei e tal. No século XXI já não é mais exatamente isso. Então o Diogo vai fazer essa apresentação de, olha, os fundamentos da nossa ciência agora já são outros. Então eu acho que na sequência são 2 livros para você entender. Primeiro, essa apresentação que faz o Carlos Ari, agora os novos pilares, para depois você seguir na matéria conceitual, em sentido estrito e tal, mas primeiro com essa apresentação. E este livro fala de legitimidade, finalidade, eficiência e resultados. Então o aluno pode acompanhar nesta obra os resultados efetivos do direito administrativo? O que essa obra vai apresentar é que a administração, hoje em dia, ok, houve um momento de uma preocupação maior com a formalidade, hoje em dia a preocupação maior é com o resultado do que a administração faz. Não adianta nada a administração carimbar todos os carimbos, fazer todas as vias dos documentos e não ter resultado, né? Então, o que a Constituição deseja é a administração eficiente, a administração legítima. Então, é isso que essa obra 4 Paradigmas vai trabalhar, vai explorar. A última dica, uma obra sua, né, professora? Direito Fundamental à Boa Administração e Governança. Tese do seu pós-doutorado, não é mesmo? Essa foi a tese do meu pós-doutorado na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Foi o primeiro pós-doc que eu fiz. E esse é um texto que vai trabalhar, quer dizer, na União Europeia você tem previsão de direito fundamental à boa administração, mas uma previsão muito ligada, assim, à matéria procedimental, né? Assim, a dizer que existe um direito de petição, que existe um direito de resposta, que são coisas que já estão postas muito claramente na nossa Constituição de 88. Aí a minha preocupação nesse livro é o que é boa administração. E a gente pode falar num direito fundamental à boa administração, no que isso tem que se traduzir. E aí, quando eu associei direito fundamental à boa administração com governança, é para enfatizar a importância deste envolvimento da cidadania, participação, outras estruturas da sociedade, as instituições técnicas, universidades, na construção dessas escolhas administrativas que muitas vezes são difíceis, porque as matérias são mesmo complexas. Então a gente tem que superar essa ideia de que vai ter um administrador iluminado, que vai saber todas as respostas, e a gente tem que construir junto as soluções. Essa é a proposta dessa obra. Gostou tanto do autor Diogo de Figueiredo, que a senhora trouxe uma dica, que ele até escreveu o prefácio do seu livro? Enfim, o Diogo, como eu disse, é um dileto amigo, é o meu professor de coração, que eu nunca fui formalmente aluna do Diogo, mas sou discípula e quando eu fiz o pós-doc, embora no pós-doutorado não haja o requisito formal de uma banca, eu quis fazer uma banca de prestação de contas para a comunidade acadêmica. E como o curso foi feito na Escola de Administração, então nós tínhamos 5 professores, o meu orientador, 2 do Direito, que é o Diogo, e o meu queridíssimo amigo que a vida me levou mais cedo que eu queria, que é o professor Marcos Juliana Vilela Soto. E tínhamos também 2 pessoas da área de administração. Então foi uma oportunidade muito bacana também de juntar amigos, né? Trouxe somente uma dica sua, né, professora, de livro, mas tem algumas obras aí já escritas, me contou que são 18 livros e até o momento 65 artigos. Assim, eu acredito que dividir o conhecimento é importante, né? Não adianta nada você pensar, evoluir e tal, e isso ficar reservado para você. Então, por isso, tenho escrito bastante. Tem uma obra que é posterior a essa do Direito Fundamental à Boa Administração, que é uma obra sobre políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial, que é uma obra bastante interessante sobre o tratamento dessa matéria. E ao aluno que tenha interesse em ter contato com a minha produção de artigos, ele consegue isso no site do academia.edu, que é um site de acesso gratuito para a produção acadêmica. Você procura o professor
e ali você terá boa parte desses meus artigos para download gratuito, livre acesso, e além de mim, muitos outros professores. Então, fica uma dica boa aí para os alunos de fonte, né? Eu acho que é importante a gente aproveitar essas fontes que estão disponíveis aí. Professora, eu gostaria de agradecer sua presença conosco aqui no Saber Direito Debate. Gostaria de ter mais tempo para conversarmos, a conversa estava tão boa. Muito obrigada pela presença durante a semana, ministrando as aulas aos alunos e hoje aqui no debate. Eu é que agradeço a você, agradeço aos alunos que assistiram. Foi uma oportunidade muito boa para mim. A gente que agradece. O Saber Direito Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E a nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.